Olá, boa noite. Iremos apresentar sobre o tema Ecologia na perspectiva da saúde coletiva. Nosso grupo é composto por Suzana Ramos, Raquel Santos, Maria Eduarda Dantas, Itamara Porto, Amanda Fiuza, Renato Iamalte, Ayumi Ximenes e Lucineide Batista. Mas afinal, o que seria a saúde coletiva? Bom, a saúde coletiva é uma área de conhecimento multidisciplinar que foi construída na interface dos conhecimentos produzidos pelas ciências biomédicas e pelas ciências sociais. Dentre outros, tem por objetivo a investigação dos determinantes da produção social das doenças, com o intuito de planejar a organização dos serviços de saúde. A saúde coletiva é responsável por ampliar o papel da ciência a partir das contribuições da ecologia política e da economia ecológica, a fim do desenvolvimento socioambientais gerados por ele. Resumidamente, a economia ecológica é caracterizada a partir de um campo de estudos que reúne economistas, profissionais das ciências sociais, humanas e biológicas, tendo como finalidade o desenvolvimento da relação entre a economia com os processos ecológicos e sociais, relacionando os índices e a sustentabilidade. Ou seja, trabalham em conjunto para o bem comum de ambos os setores. Já a ecologia política aborda as questões ecológicas e os conflitos socioambientais a partir de dinâmicas econômicas e de poder. Por conseguinte, a ecologia política é caracterizada devido à abordagem relacionada às questões ecológicas e os conflitos socioambientais, a partir de dinâmicas econômicas e de poder. A ecologia política é um campo de práticas e saberes teóricos e políticos, cujo enfoque são os conflitos ecológicos distributivos. Se fortalece principalmente a partir dos anos de 1980, pela crescente articulação entre movimentos ambientalistas e sociais, incorporando questões ecológicas no entendimento das dinâmicas econômicas e de poder que caracterizam as sociedades modernas. E para entender os conflitos socioambientais, produtos das desigualdades e contradições decorrentes dos processos econômicos e sociais de desenvolvimento que formam centros e periferias mundiais e regionais, é fundamental a articulação da ecologia política com a economia ecológica. E as contribuições fornecidas pela economia ecológica e pela ecologia política ajuda a entender a relação entre o desenvolvimento econômico e a degradação socioambiental e o papel envolvido, na saúde coletiva, compreendendo os problemas sociais de saúde e de meio ambiente. A relação entre saúde e ambiente ocorre através do reconhecimento público dos problemas ambientais em relação à epidemiologia e toxicologia ambiental, como saneamento, esgoto, lixo e a preocupação no desenvolvimento de infraestruturas de água para consumo humano, importantes fatores que determinam doenças e mortes na população. A saúde pública passa a incorporar dimensões políticas, econômicas, culturais e ecológicas na compreensão dos problemas de saúde das populações. Apesar desses movimentos terem se iniciado nos anos 70, somente a partir dos anos 90 iniciou-se uma produção acadêmica mais sistemática sobre a relação entre saúde e ambiente, na perspectiva da saúde coletiva. Desde meados dos anos 80, a relação entre saúde e trabalho necessitava de uma ampliação para a discussão ecológica mais abrangente. A importância da questão ambiental e do movimento ambientalista, ela está relacionada ao movimento pela promoção da saúde, que vem a cada dia fortalecendo a integração de abordagens ecossistêmicas e sociais no entendimento de problemas como a saúde da população.
Trata-se, portanto, de aproximar as dimensões econômicas do comércio internacional, normalmente apresentadas de formas restritas, daquelas de natureza ética, política, ecológica e sanitária. Então, a saúde coletiva, ela possui um papel de fomentar o debate sobre a natureza desigual e injusta do comércio internacional. E, além disso, ela influencia no redirecionamento dos modelos de desenvolvimento, como o financiamento do sistema de saúde e seu funcionamento nos diferentes ecossistemas. Contudo, os produtos importados, eles podem representar altos níveis de poluição, degradação ambiental e condições de trabalho precário para os países de onde eles foram retirados. A degradação do solo decorre da sua erosão causada pela distribuição desigual de terra ou pela pressão provocada pela monocultura de exportação, além do desejo de cada vez mais expandir as terras, ocasionando apropriação e degradação dos recursos naturais e do solo. O descarte de rejeitos e a poluição foi denominado nos Estados Unidos de lutas tóxicas, referindo-se à luta contra os riscos causados pela exposição a metais pesados, dióxinas e outros poluentes perigosos emitidos principalmente por indústrias químicas e petroquímicas, e ocasionando problemas como dióxido de enxofre, que produz a chuva ácida. Outro tipo de conflito difundido em todo o mundo está relacionado aos aterros sanitários, a incineração de lixo e a exportação de lixo comum, elétrico, eletrônico ou tóxico para os países pobres. Além do recente conflito associado aos mecanismos de incentivo ao uso de oceanos, de florestas, do solo e da atmosfera para fins de sequestro de carbono, ou como reservatórios temporários de dióxido de carbono. Processos de desenvolvimento marcados por desigualdades econômicas e sociais encontram-se por trás de diversos problemas de saúde pública de um país ou região, afetando territórios e grupos populacionais específicos, determinando ou condicionando a forma como tais pessoas adoecem e morrem. Para a saúde coletiva, conhecer esses processos e as alternativas de intervenção, é necessário um trabalho colaborativo abordando a questão ambiental, a partir dos processos econômicos e sociais de desenvolvimento, assim como sua relação com a economia ecológica e a ecologia política. A atual expansão do agronegócio no Cerrado ou de atividade dos ciclos da produção do aço e do alumínio na Amazônia é visto por muitos governantes, economistas e cientistas como inevitável e geradora de progresso e riquezas. Entretanto, essas atividades prejudicam a saúde dos ecossistemas e de vários grupos populacionais afetados, inclusive a de gerações futuras. De acordo com a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que cerca de 1/4 da responsabilidade total global pelas doenças pode ser atribuída ao meio ambiente em modificações. Embora na América Latina e no Caribe, a fração seja de aproximadamente 1/5. Estima-se que o ar respirado por cerca de 100 milhões de pessoas, especialmente em áreas urbanas, não atinge os padrões mínimos de qualidade e segurança. Muitos trabalhadores e populações de baixa renda são envenenados pela exposição a produtos químicos e perigosos, devido à inexistência de medidas eficazes de proteção e de controle. A importância da questão ambiental na saúde coletiva, ela vem da determinação social da saúde, da justiça ambiental e também da saúde ambiental. O processo de transformação da riqueza externa implica sua conversão em riqueza material, o que implica em determinadas divisões sociais do trabalho, de relações de produção e de riqueza social, as quais se tornam causas da insustentabilidade. Insustentabilidade urbana por inchaço,
poluição do ar, da água, visual, crescimento desordenado, congestionamento do tráfego, insustentabilidade rural pela erosão, salinização, degradação da cobertura vegetal e compactação do solo ou acúmulo de substâncias tóxicas. Associados a diversas atividades e setores, como a ocupação de terra para o agronegócio, a poluição causada por fábricas, veículos e depósitos de resíduos, extração e refino do petróleo ou gás. Já o território produzido a partir do espaço se daria por meio da divisão social e território do trabalho, da divisão social e território do poder e da divisão social e território do consumo. Quanto à construção do conceito de vulnerabilização, a partir dos anos 90, o termo vulnerabilidade, fora utilizado na saúde pública, não apenas restrito à dimensão biológica, mas como estratégia conceitual e metodológica para analisar diversos processos de saúde e doença. Buscou-se incorporar, no aprofundamento teórico, elementos sociais, econômicos e culturais na análise de certos problemas complexos de saúde, como a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, a saúde mental, ao uso de drogas, a doenças cardiovasculares, as causas externas, violências e temas da saúde ambiental. A vulnerabilidade socioambiental resulta, pois, de estruturas socioeconômicas que produzem simultaneamente condições de vidas precárias e ambientes deteriorados. A economia local são palcos de expropriação de recursos naturais e receptores de materiais, como, por exemplo, das barragens e usinas hidrelétricas e de rejeitos de mineração, que no Brasil degradou por completo o Rio Doce, em Minas Gerais, pelo rompimento da barragem de rejeitos e de mineração. É necessário desenvolver habilidades, desde os cognitivos até as políticas e ações que resultam no macro determinantes sociais, econômicos e ambientais, envolvendo não só aspectos básicos do viver, acesso a trabalho, renda, alimentação, educação, saúde, habitação, saneamento ambiental, entre outros, como também de onde vive e trabalha, o uso e a ocupação do solo, de gestão ambiental e apropriação dos recursos naturais, articulados e integrados com políticas sistêmicas orientadas para a sustentabilidade ecológica e a justiça social como pilares do desenvolvimento sustentável. Finalizo o trabalho logo em seguida com slides e vendo a referência tanto do texto quanto das imagens usadas.